Você tem que gostar dessa aula. Não estou pedindo, eu estou dizendo que você é obrigado. A partir dessa aula você vai ganhar a habilidade de conseguir água líquida a qualquer temperatura. Acima da temperatura ambiente, claro. Mas você vai ganhar essa habilidade. Tá bom? Nossa, muito torta a câmera. Mas dá pra entender, né? Vamos lá. A gente primeiro tem que fazer algumas convenções. Porque eu vou botar entre aspas isso. Ó, convenções. Porque meio que a gente vai ter que burlar o Sistema Internacional de Unidades e Medidas devido a algumas formulinhas e resultados que nós vamos usar nesta aula. Primeiro, a unidade de medida do calor vai ser a caloria. Segundo, unidade de medida de massa. Aqui é quantidade de calor, né? De massa, da energia do calor. A unidade de medida de massa vai ser grama e não quilograma. Terceiro, escala termométrica que nós vamos usar é Celsius. Tá? Essas são as convenções que a gente vai ter que fazer para a aula conseguir fluir bem, eu conseguir me comunicar direito com vocês e pensar direito também, porque eu fui ensinado com essas convenções. Tá, agora que a gente já sabe disso, a gente pode começar a mexer com matemática. Ok. Primeiro eu preciso explicar o que é o calor sensível. Calor sensível? Não. Quantidade de calor sensível. QTD de calor sensível. Quantidade de calor. Então, é um Q e a unidade de medida dele é caloria. Tá? O que é isso? Calor a partir do qual pode-se observar uma mudança de temperatura. Então, sempre que um corpo ele recebe calor e você observa uma mudança de temperatura, você vai usar a formulinha do calor sensível. Se ele não mudar de temperatura, você usa a formulinha do calor latente, que eu já vou explicar. Então, relacionado à mudança de temperatura. A variação de temperatura, né? Bom, eu também preciso ensinar o calor específico. Específico. Você tem que entender que substâncias, elas variam de temperatura de formas distintas. Por exemplo, é muito mais fácil você aquecer, sei lá, uma barra de ferro, você vai precisar de muito menos calor do que você aquecer, sei lá, plástico, vamos supor. Então, isso deve ser a substância, e a gente quantifica isso por meio do calor específico. O calor específico, a gente vai usar a letra C minúscula, e a unidade de medida é uma unidade meio louca, mas é caloria por grau Celsius. Como assim? Caloria por grau Celsius. Ou seja, se está 2, é 2 calorias por grau Celsius. Ou seja, se eu quiser aquecer 1 grama em 1 grau Celsius,
no exemplo que eu dei, eu vou precisar de 2 calorias. Entendeu? Na água é 1, porque eu preciso de 1 caloria para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. Legal. Então, relacionado às substâncias. Tá, agora já dá pra gente fazer uma formulinha. Na verdade não, eu vou falar sobre uma outra coisa, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica está relacionada, a unidade de medida dela, ó, a gente vai usar o Czão. Eu vou colocar esse traço só para mostrar que é maiúsculo. E a unidade de medida é caloria por grau Celsius. Então, por exemplo, eu tenho 200 gramas de água. Eu cheguei à conclusão que a capacidade térmica desses 200 gramas de álcool é, sei lá, X, é 20. Não sei. Esses 200 gramas de álcool é 200. É 200. 200 gramas de água é 200. Então eu vou precisar de 200 calorias para aquecer todo esse montante de 200 gramas de água em 1 grau Celsius. Você percebe que está muito relacionado isso aqui? O que mudou? Vamos pensar na matemática. Como é que eu cancelo esse grama aqui embaixo? Eu multiplico por grama, né? Então eu posso dizer que e grama é massa. Eu tenho que explicar uma coisa. Ó, M massa também, tá? Então a gente chega à conclusão que o Czão, capacidade térmica, é massa vezes o calor específico. Por quê? A gente chega aqui em caloria por grau Celsius é igual a grama por caloria grama grau Celsius. Tá vendo que cancela? Então fica, a gente chega que isso aqui, que a capacidade térmica é caloria por grama grau Celsius. Se a gente não soubesse, por exemplo, a gente pode substituir isso aqui por Y. E Y é igual a caloria grama grau Celsius. Caloria é grau Celsius, na verdade, tá? Eu vou deixar só a formulazinha. Então, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Massa em gramas, por favor. A gente falou isso na convenção. Legal. Agora, eu quero que vocês pensem um pouco comigo para a fórmula que eu vou apresentar para vocês fazer um pouco de sentido. Tá. Eu quero aquecer 1 kg de metal. Eu vou precisar de mais ou menos energia para variar 1 grau Celsius, do que mais ou menos energia para variar a temperatura desse bloco do que se ele fosse de 1 grama. Tipo, eu tenho um bloco de 1 kg. Eu vou precisar dar mais energia para ele para variar a mesma temperatura do que um bloco menor. Você concorda? Então, na fórmula da quantidade de calor sensível, ou seja, para eu saber quanto calor, quanta energia eu vou ter que dar para o bloco para ele variar uma temperatura, inclui a massa. Então a gente já começa aqui, ó. Relacionado ao corpo, né? Porque tem massa envolvida. Relacionada ao corpo. Tá. Então, na fórmula da quantidade de calor sensível, nós temos a massa, né? Quanto mais massa tem um corpo, mais energia eu preciso dar para ele variar a sua temperatura, ou retirar, né? Para ele variar a sua temperatura a uma quantidade de X.
Bom, não depende do material também. Se eu pegar um material que é um isolante térmico, eu vou precisar botar muita energia para ele variar um pouquinho. Já se for um ótimo condutor térmico, põe um pouquinho de energia e ele já varia pra caramba. Então, o calor específico entra na brincadeira. Bom, e óbvio, se eu quiser variar mais a temperatura, se eu quiser aumentar mais a temperatura dele, eu vou precisar de mais energia. Então a variação de temperatura, a mudança de temperatura, entra também. Aqui é a formulazinha. Legal, né? Bom, dessa dá para deduzir outra coisinha. Isso aqui não é a capacidade térmica? A gente já não acabou de mostrar? Então a gente chega aqui, a quantidade de calor sensível é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Portanto, a capacidade térmica é a quantidade de calor sensível sobre a variação de temperatura. Legal, né? Bom, eu vou apagar tudo isso para a gente falar de uma coisinha muito legal chamada calor latente, que faz sentido, deveria fazer sentido para você, porque você tem, em tese você tem o conhecimento necessário, mas ainda assim soa contraditório. Eu vou falar do calor latente. Calor latente está relacionado à mudança de estado físico, a mudança de estado físico, de gelo para líquido, de líquido para gasoso. Então, eu vou anotar as fórmulas aqui, ó. Eu espero conseguir passar todas essas fórmulas. Aqui nesse post-it, eu sei que não dá pra ver, mas tá cheio de fórmula. E a explicação e tal, aí eu espero conseguir passar tudo isso. Aqui as fórmulas, né? Bem legal. Tá, então vamos falar da quantidade de calor latente. Eu vou usar a mesma letra porque meio que você não vai misturar muito essas formas. Então eu vou só colocar. Você pode interpretar o que como quantidade de calor. Aqui é calor sensível, nessa forma específica é calor sensível. Aqui é calor latente. Tá? Você pode colocar aqui L também, mas você não faz. A quantidade de calor latente está relacionada à mudança de estado físico. Uma coisa que você tem que entender é que se a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, ela vai ferver a 100 graus Celsius no nível do mar. Isso significa que enquanto ela está fervendo, ela não está nem 99 graus Celsius, nem 101 graus Celsius ao nível do mar. Ela está a 100 graus Celsius. Mas isso só vale para substâncias puras. Tá? Ou seja, se ela sempre congela a 0 graus Celsius, enquanto ela toda não estiver congelado, ela vai tá a 0 graus Celsius. Aí sim, depois que toda ela virar um cubinho de gelo, ela vai começar a reduzir ainda mais a temperatura. Então, relacionado à mudança de estado físico. Você entendeu? Durante as mudanças de estado físico, a temperatura não varia para substâncias puras. Então, eu vou colocar para substâncias puras, a temperatura não varia durante a mudança
de estados físicos. Isso é importante. Tá, latente, calor latente. Da mesma forma que dependia da substância, quando nós estávamos falando de calor específico, agora o calor latente também. Você vai gastar uma... Cara, você vai ficar abismado com os números. Se não me engano, na água, para você transformar água, 1 grama de água líquida em gasosa, você precisa de 540 calorias. É muita coisa. Tá, aí eu vou colocar calor latente. A gente vai se representar como L. E como não tem a variação de temperatura, vai ser caloria por grama. Óbvio, se eu quiser passar uma quantidade maior de água para o estado gasoso, por exemplo, eu vou precisar de mais calorias. No gelo, se eu não me engano, são 80 calorias por grama na água. Então, relacionado... além da substância, a mudança de estado físico. Você vai precisar de mais energia para transformar a água em gasosa do que para fundir o gelo, relacionado à substância e à mudança de estado físico. Substância e mudança de estado físico. Ok. Bom, você pode usar aquele mesmo raciocínio que eu usei para chegar nessa fórmula aqui. Como é que eu chego nisso por meio disso? Eu multiplico pela massa, de novo, a massa em gramas. Então, eu chego na formulinha que Q igual a ML. Ai, eu não dei nome para as fórmulas. Legal, né? Q igual a ML. Quanto mais massa eu tiver, mais energia eu vou gastar. Mas isso depende também do calor latente, né? Do bichinho. Quer dizer, do corpo, do corpício. Ok, né? Eu não esqueci de nome. QMC delta teta. Fica ruim falar isso. Então a gente fala que macete. É que aqui geralmente as pessoas colocam T porque os alunos têm dificuldade com letras gregas por algum motivo. Então, que macete. Repete comigo. Que macete. Legal, né? E aqui, que moleza. Olha, tem gente que fala que mole. É bom pra lembrar. Fala, nossa, como é que é a fórmula mesmo? Que macete era aquela fórmula? Que macete. Né? Que moleza, é muito fácil usar isso. É interessante também nós olharmos para o gráfico. Eu não pus a fórmula, né? Então, vamos aqui também. Olhar para o gráfico de, por exemplo, quando está ebulindo, quando está aquecendo uma quantidade de água. Eu vou fazer bem rude mesmo, sem marcações, só para você entender. Eu sei muitas marcações. Primeiro, eixo Y, eixo X. Uma coisa que meu professor olímpico, né, me ensinou é que no eixo Y você geralmente coloca o que você consegue controlar de certa forma. E no X ou é tempo ou é... é mais difícil. É mais constante aqui no X também. Então, aqui no X eu vou colocar calorias. Eu não vou colocar tempo, porque senão eu teria que dar quantas calorias por segundo. Então é melhor já colocar aqui calorias. Ou seja, quanto mais para esse lado do gráfico você tiver, significa que mais calorias o seu corpinho recebeu.
E aqui eu vou colocar a temperatura em graus Celsius. Né? Meu Deus! Ah não, tá certo. Nossa, que susto, eu pensei que eu tinha invertido os eixos. Tá, primeiro, vamos começar dessa temperatura aqui. Essa temperatura, sei lá, é não sei. Uma temperatura negativa. Sei lá, uma temperatura. Vai. Aí eu começo a dar calor para ele, né? Começa a dar energia. Calor é energia térmica em trânsito. Então, tá entrando energia térmica no corpo. Olha a temperatura, olha a temperatura. Percebe que nesse meio tempo inteiro ele estava no estado sólido. Eu estou falando da água. O calor específico da água pura não é alterado enquanto ela está em determinado estado físico. Então, o calor específico dela está aqui, ó. Por isso que é uma reta. Se fosse alterado, seria uma curva, né? E aqui, ó, chegou no zero. O que vai acontecer? Vai mudar de estado físico. Ó, ele vai passar assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Tá recebendo muita energia. Aí mudou tudo. Aí. Aqui é assim. Que horror. 100. Tá, chegou nos 100 graus Celsius. Valeu! Aí. Percebe? Então, que estado físico está a água aqui? Sólido. Aqui, uma parte está sólida, outra parte está líquida. Logo no começo, sólido. Tem gelo a 0 graus Celsius. Logo no fim, líquido. Tem água a 0 graus Celsius. Tudo é água a 0 graus Celsius. Aqui tudo é gelo a 0 graus Celsius. No meio do caminho é sólido mais líquido. Uma mistura. É tipo o gelo derretendo. Tá sólido, mas também tem líquido. Entende? E aqui é só líquido. Tentei o meu máximo para tentar fazer essas setas terem inclinações diferentes, mas não sei se deu certo. Aqui é água a 100 graus Celsius. Aqui é vapor a 100 graus Celsius. E no meio, vapor, ou gasoso. E aqui é só vapor. Percebe como é que seria o gráfico? Aqui, ó, que fórmula a gente usaria? Que mole? A gente usaria essa fórmula. Você não precisa da variação de temperatura para usar essa fórmula. Aqui não tem variação de temperatura. Como você vai calcular quanta energia recebeu? Você vai na massa, olha no calor latente de fusão e bota aqui. Aqui, que macete? Ó, mudou a temperatura. Como é que a gente calcula? Ah, mudou 100 graus Celsius, o calor específico da água líquida é 1, tinha sei lá quantos gramas de água. Então a gente calculou. Aqui, como a gente calcula? Que mole, mas aqui a massa é a mesma. Lavoisier, por favor. Aqui a massa é a mesma. E o calor latente mudou. Mudou a mudança de estado físico. Não é mais fusão, agora é ebulição. Então você vai usar outro. E aí, ó, tá vendo como precisou de mais calorias? Eu fiz isso de propósito. Porque é muito mais. Eu mostrei, são 6 vezes mais no mínimo. Mais do que 6 vezes mais. Então, ele não está mudando de temperatura enquanto está mudando de estado físico. Ó, 100 graus, ele vai continuar em 100 graus até acabar a mudança de estado físico. Aqui também, 0 até acabar a mudança. Quando acaba, é tudo vapor a 100 graus Celsius. É como se você tivesse um cronômetro super preciso. Você é um universo, tá? Aí mudou, ó. Tipo,
A última moléculazinha se desgrudou da outra e virou vapor. Aí você, tum! Você para naquele instante exato, é tudo vapor a 100 graus Celsius. E aqui o resto é vapor. Espero que tenhamos entendido. Nossa, essa aula foi curta pra caramba. Eu podia dizer também, na panela de pressão, quando a pressão é maior, por exemplo, aqui seria 110 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão é muito legal. Porque a gente precisa pense nas moléculas dos gases, nas moléculas dos líquidos e nas moléculas dos sólidos. Os sólidos não estão agarradinhos assim, por isso que eles têm a forma definida. Os líquidos já não estão, opa meu parça. Só que eles ainda têm o volume definido, a distância deles está meio igualzinha lá. Mas o gás, meu amigo, o gás é tipo umas moléculas, eu tô livre, eu não tô mais agarrado. Então, se você bota mais pressão, se você esmaga mais as moléculas do líquido, ela fica mais apertadinha. E como é que ela se solta pra virar gás? Ela começa a agitar muito. Aí chega uma hora que ela tá tão quente, mas tão quente, que ela começa a soltar a molécula assim. Tá, soltou. Tá, soltou. Essa parte específica do corpo mudou de estado físico. Então se você botar mais pressão, ela vai ter que fazer mais força, ela vai ter que se agitar mais para conseguir. Então ela vai precisar estar mais de 100 graus Celsius para conseguir trocar esse estado físico. É por isso que a panela de pressão é legal. Nossa, eu gritei muito agora, né? Me perdoe. Nome de mudança de estado físico também. Fusão é do sólido para o líquido, do líquido para o sólido é a solidificação. Do líquido para o vapor é ebulição, do líquido para o gás, né? E do gás para o líquido é condensação. É isso. E dá pra você dar um salto aqui, assim, do sólido pro vapor direto, que nem gelo seco. Um negocinho chamado sublimação. Sublimação. É uma mudança sublime. Eu tô estendendo aula por quê? Eu sou burro também, né?